Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente gostaria de agradecer ao convite da casa, que de certa forma me deu esse presente de estar aqui hoje em parceria com o meu querido amigo Érico. Acho que é a primeira vez em que trabalhamos nesse trocadilho de experiência e particularmente me foi muito cara. Inicialmente, nós gostaríamos, nessa primeira parte, de problematizar um pouco a respeito sobre a questão da morte e do morrer. E, desde já, acho que fazendo uma certa analogia com a fala de Érico sobre o deserto, dessa experiência de sairmos da escravização de um conceito muito limitado que a gente tem sobre morte e morrer, para uma experiência mais libertatória. Porque, infelizmente, ainda vivenciamos essa experiência de maneira muito desconfortável, muito adoecida e muito aflitiva. E não é que a experiência da morte não traga dor, porque é normal, particularmente na condição evolutiva em que todos nós ainda transitamos, é completamente compreensível vivenciar a experiência da dor, mas ela não precisa ser vivenciada com desespero. E talvez seja esse o nosso propósito, de dar um tom, poderíamos dizer assim, uma reflexão mais atenta a respeito desse tema da morte, porque, particularmente para nós ocidentais, a gente tem muita dificuldade em lidar com essa temática. E mesmo para nós, que se dizemos espíritas, nós ainda temos muita dificuldade em lidar com essa temática. Porque, às vezes, até numa conversa corriqueira que nós estejamos ensaiando, quando a gente fala da morte, ainda tem a superstição de bater na madeira. Como se fosse assim, é uma experiência que eu quero muito distante. Então, essas reflexões são importantes para que a gente, de fato, possa sair de uma perspectiva, às vezes, muito rasteira e racional, a respeito daquilo que a doutrina espírita, como Consolador prometido por Jesus, vem nos apresentar, e absolvermos um aprendizado mais profundo. Porque a gente tem, às vezes a sensação que temos é que a gente tem todo um oásis à nossa frente, mas a gente está tão anestesiado pelo calor do deserto, da nossa depressão, do nosso vazio íntimo, que a gente não consegue enxergar o oásis que o deserto também nos apresenta. Ter contato com a doutrina espírita e com todos os esclarecimentos que ela nos traz é esse oásis no deserto. A oportunidade de vivenciarmos a experiência da morte sem necessariamente atrelarmos a essa dor a experiência do desespero e da revolta. E aí nós, nessa perspectiva de tentar entender um tanto mais, essas problematizações em torno desse tema, nós fomos para uma passagem que está lá no Livro dos Espíritos, de Kardec, na questão 941, quando Kardec faz o seguinte questionamento. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhe vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Kardec está fazendo a seguinte pergunta, e talvez seja muito parecido com a gente. Como é que a gente está acreditando na imortalidade da alma, que existe vida após a morte, que existe pluralidade dos mundos habitados, que existe pluralidade de existências? Por que mesmo assim esse é um tema que, quando a gente se defronta, a gente bate na madeira, com medo de poder se aproximar e se confrontar em relação a ele? E a espiritualidade responde: é errado que tenham essa preocupação em relação ao temor da morte. Mas que queres? Se procuram persuadi-los, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Kardec está tentando justificar o porquê do nosso lidar com esse tema ainda de maneira tão atemorizadora. A primeira perspectiva que a gente vai abraçar, primeiro que eu estou trabalhando no pressuposto que o público que está aqui, não necessariamente todos são espíritas, inclusive o público que nos acompanha pela internet, não necessariamente todos são espíritas, inclusive os desencarnados que estão aqui também participando desse seminário, também nem todos têm a matriz espírita. Então, vamos partir desse pressuposto. Olhando a nossa história milenar, como foi que o tema da morte nos atravessou as existências?
Kardec, a espiritualidade nos apresenta um recorte. Talvez tenhamos passado inúmeras reencarnações com a ideia de que, quando morreu, vai para o inferno e para o céu. Só que a maioria de nós cometeu um pecadozinho ou outro nas experiências que nós vivenciamos. Qual era a garantia mais certa? De irmos para o inferno, gente. Como se aproximar desse tema de maneira tranquila, leve, bem resolvida e serena? Difícil, muito difícil. Então, essas experiências milenares que o nosso espírito já vivenciou, e olha que aqui eu já estou ampliando, não estou colocando nem para a existência atual, que a gente é mal resolvido em lidar com a morte na existência atual. A gente não quer que criança vá para velório. Muitos pais nem sequer pensam na possibilidade de uma criança ir para um cemitério. Então é como se aquilo fosse um tabu, aquele tema fosse um tabu, e a gente distancia as crianças dessa oportunidade de aprender uma experiência que é existencial. Porque talvez essa seja a única coisa certa que todos nós iremos vivenciar, que é a experiência do morrer. Como cada um vai vivenciar isso, só Deus sabe. Mas todos nós ou já vivenciamos com a experiência de perda de entes queridos, numa perspectiva espírita, já vivenciamos o morrer inúmeras vezes, e além disso, ainda vamos experienciar outras tantas mortes de pessoas próximas e a nossa própria morte. Então, assim, é um tema que atinge a todos, mas infelizmente a nossa cultura ainda lida de maneira muito atrapalhada com essa temática, e não é à toa que isso acaba, de certa forma, alimentando o nosso temor quando o assunto é morte e morrer. E aí Joana, lá no livro Conflitos Existenciais, o último capítulo desse livro, chamado Morte, ela traz, alguns tópicos para que possa nos esclarecer ou entendermos o porquê desse nosso temor em relação a essa temática. Primeiro que ela coloca a respeito das experiências, dos pavores das forças da natureza. E nosso espírito milenar, que já vivenciou sei lá quantas intempéries, imaginemos nós, nas nossas primeiras encarnações humanas, o quanto a gente morria e reencarnava tão rápido. Porque os perigos que a natureza apresentava eram muito mais contundentes do que os são hoje. Então, nós ficamos muitas vezes com esse registro. E não nos esqueçamos, muitos de nós já passamos por mortes muito trágicas. E isso traz uma marca emocional na nossa memória afetiva enquanto espírito. E isso, de certa forma, um impacto. Um outro aspecto que ela coloca, medo das posições eternas, que é mais ou menos aquilo que Kardec abordou lá no Livro dos Espíritos, essas fantasias perversas que nós fomos nutridos e de certa forma, colaboramos para que os nossos filhos, as pessoas que convivem com a gente, de certa forma, também recebam esse tipo de impacto. Não faça isso não, que é pecado, Deus está vendo, e aí se é pecado, se a gente fez, a dedução mais lógica a respeito disso, quando a gente morrer, a gente vai para onde? Para o inferno. E essa é uma marca tão forte, que mesmo depois de todo o esclarecimento que a doutrina espírita nos apresenta, a gente fez uma redução do inferno. A gente agora diz, eita, eu vou morrer, eu vou logo para umbral. Como se a gente não pudesse vivenciar uma multiplicidade de experiências. E aí a gente se pergunta de maneira mais profunda, e o que é o umbral? E o que é o céu? E o que é o inferno? E a doutrina espírita vem nos colocar que isso são estados conscienciais. Gente, só a gente poder refletir essa passagem, a gente consegue tirar dessas experiências aprendizados profundos. Quando eu digo que não existe um lugar, céu e inferno, mas um estado de consciência, a gente assume uma outra postura diante da vida. Como é que eu me responsabilizo por essa existência? Como é que eu me responsabilizo nesse lugar de pessoa, nesse mundo, nessas relações, no meu compromisso como sendo uma servidora de Jesus? Como é que a gente se localiza nesse mundo? Porque sendo o céu e o inferno um estado de consciência, são experiências que nós construímos interiormente. E se são experiências que nós construímos interiormente, nós também temos completa condição de remodelar a maneira como a gente encara
essas perspectivas. Um outro aspecto que Joana coloca, o receio do enfrentamento da consciência. Muitos de nós temos medo de morrer porque a consciência lateja, porque o que a gente veio fazer aqui a gente não está cumprindo. As questões essenciais, a gente está deslocando o foco para olhar o que é superficial, fútil e passageiro. Estamos deixando nos embriagar pela experiência da materialidade e esquecendo a nutrição do espírito. E não adianta fugir de si mesmo. A nossa consciência nos cobra. É por isso que quando chega, né, as crises da meia-idade, isso é muito representativo. É como se a gente dissesse, a gente já subiu a experiência da culminância, a montanha da vida, e agora na meia-idade a gente está começando a perceber que essa montanha a gente está começando a descer. Então, essa experiência acaba sendo inconscientemente um convite para dizer, o tempo está acabando, e aí? Fizemos o quê da nossa vida? Então, às vezes, nós tememos morrer pelo temor do enfrentamento da nossa própria consciência. Mas aí eu deixo a dica, tá? Não adianta fugir, a gente vai fazer isso vivo ou morto. E um outro tópico que ela traz, a cultura materialista do retorno ao nada. Né? O quanto essa ideia, ela acaba, de certa forma, tornando a experiência do morrer aterrorizante. Porque imagina a gente acreditar que aquele ente muito querido morreu, acabou. Imagina a gente acreditar que a nossa existência acaba no aqui e agora. Tem algo mais angustiante para uma alma do que isso? E além de angustiante, é confuso. Porque no fundo, todos nós acreditamos na imortalidade da alma. No fundo, basta a gente silenciar, meditar profundamente, a gente tem essa resposta. E sabe por que a gente tem essa resposta? Não é porque a gente ficou hipnotizado por ideologias religiosas, não. É porque a nossa alma tem esse registro inconsciente das experiências milenárias de vida que já vivenciou e diversos processos de morrer que já vivenciou. Mas aí acaba sendo muito confuso, porque essa ideia propagada pelo materialismo de que morreu, acabou, é de fato uma ideia atemorizante. E é por isso que isso, de certa forma, acaba alimentando ainda mais o nosso sentimento de desapego. O nosso sentimento de apego, de não querer que os nossos morram. Está ali, né, um corpo completamente vegetativo, cuja dificuldade de expressão desse espírito é quase zero. E a gente ainda no apego, querendo que não morra, querendo que não morra, querendo que não morra. Então, como estas experiências ou essas ideologias, de certa forma, vão alimentando, né, esse nosso temor pela morte, e, particularmente, fica aí o nosso compromisso de refletir essa temática de uma maneira muito mais profunda. Porque se essas ideologias já alimentaram o nosso espírito, conturbando a experiência da morte e do morrer, durante inúmeras reencarnações, hoje nós temos ideologias, ideias novas que dão a oportunidade de nós renovarmos a maneira como a gente enxerga a morte e o morrer. E aí eu trouxe uma outra citação de Joana, que está lá no livro Sendas Luminosas, no capítulo Morte e Atavios, quando ela nos diz: a morte a ninguém poupa, mas todos despertarão com os recursos morais amealhados e os serviços pelo bem realizados. Nenhum privilégio é oferecido a quem não mereça a distinção. A conquista do patamar da felicidade começa durante a existência na Terra, de onde se despede o viajante. Eu acho essa passagem muito rica porque ela nos traz inúmeros desdobramentos. Primeiro, faz com que a gente desconstrua aquela ideia que ainda se perpassa, né, em muitas das nossas experiências, de que a gente adora santificar quem morreu, né? Parece que a gente esqueceu o que a pessoa fez ou a vida que se fez. Então, muitas vezes, a gente lida de maneira muito deturpada com essa experiência, achando que quem morreu, porque morreu, agora virou um santo. E não é bem assim. Inclusive, nós temos alguns registros históricos de querer, inclusive, comprar essa santidade. A gente pagava a igreja para isso, gente. Nas missas, comprar, né, para que a gente não fosse para o inferno, pelo menos ganhasse o purgatório. Nós fizemos isso milenarmente. E talvez por conta disso ainda tenha um registro muito forte da experiência da barganha com Deus. E da experiência da barganha com Deus também pelo viés da experiência da morte.
Então, o primeiro esclarecimento que Joana nos apresenta aqui é que a morte não poupa ninguém, todos nós vamos despertar com os recursos morais a qual nós amealhamos. Então, é simplesmente um mudar de casa, literalmente. Um mudar de casa, nós continuaremos a ser o que nós éramos. Talvez a diferenciação ocorra porque quando chegamos no mundo espiritual, de certa forma a nossa consciência ela é um tanto mais ampliada e a gente relativiza os valores materiais que geralmente a gente supervaloriza quando está aqui na carne. E isso acaba tendo um impacto muito profundo. Por isso que muitos de nós entram com aquele peso consciencial muito grande depois que morrem. Mas aí o tempo perdido poderia ter aproveitado mais, aquilo que eu me comprometi tanto a fazer e acabei negligenciando. Mas, ao mesmo tempo, é a experiência da gente poder se reeditar. Porque, se não fosse isso, talvez nós não dedicássemos tanta energia para a nossa própria transformação moral. E aí Deus, na sua misericórdia, ainda nos dá a oportunidade de nos reencarnarmos inúmeras vezes para poder transformar-se e progredir. E um outro esclarecimento que ela aponta é que a conquista do patamar da felicidade começa durante a existência na Terra. Eu acredito que esse é um esclarecimento muito importante no sentido da gente desconstruir morte e vida como polaridades. Quando ela coloca que a conquista do patamar da felicidade começa durante a nossa existência, é que nós só temos vida, esteja encarnados ou desencarnados. É ilusória essa polarização que nós criamos de morte e vida. Estou aqui, estou vivo, quem está lá morreu. Só existe vida. A morte, ela simplesmente oportuniza uma mudança de estado. Sair de um estado mais material e vivenciar um estado mais espiritual na erraticidade. Mas a vida, ela continua. E isso é uma leitura importante porque nos faz pensar que o trabalho será sempre o do hoje. Não adianta querer se transformar depois de morrer. Não adianta querer empurrar o problema com a barriga para outra reencarnação. Né? Não adianta negligenciar as atividades que precisa aqui fazer. Então, isso é uma perspectiva transformadora. É por isso que o princípio da imortalidade da alma, acreditar nisso não é pouca coisa. Se a gente acredita nisso, em consonância com a nossa alma, transformações profundas se operam em nossa vida. Primeiro é deixar de perder tempo. Porque o trabalho precisa ser feito no agora. Mesmo que eu vá morrer amanhã, o trabalho ele vai continuar. Então, a gente acaba, de certa forma, desconstruindo esse desculpismo de estar sempre procrastinando os nossos deveres e as nossas atividades. Olha essa citação muito bacana que Joana também nos traz, agora no livro Dimensões da Verdade, quando ela nos diz: e a morte não significa mais que veículo para os horizontes sem fim da vida verdadeira. Há, no entanto, que considerar mortos e mortos. Nem todos, porém, que vivem na carne estão vivos. E nem os considerados mortos são mortos. Alguns vivem, é certo, mas pouco estão vivos para a vida. Eu amei esse trocadilho. Profundo, filosófico, psicológico. Primeiro que Joana faz com que a gente reflita de maneira mais profunda essa polarização que a gente faz entre o que é morrer e o que é viver. Segundo, ela nos dá um alerta que muitas vezes nós que estamos aqui encarnados, se achando que estão vivos, estão mais mortificados e cadaverizados do que os mortos que estão lá do outro lado, trabalhando, jubilosos, proativos, profundamente conectados com Deus. E a gente está aqui fazendo, sabe o quê? Boiando. Se perdendo na cadaverização de valores putríferos, fúteis, passageiros, mesquinhos. Muitos de nós, mesmo vivos na condição de estar na carne, estamos experienciando uma vida mortificada. Em contrapartida, quantos há dos nossos mortos que estão infinitamente mais vivos para essa vida verdadeira?
trabalhando, estudando, se dedicando, orando por nós, trabalhando para que a humanidade progrida, num intercâmbio profundo de solidariedade. Então, a pergunta que Joana nos traz nessa citação é: de fato, estamos mortos ou vivos diante dessa vida que se nos apresenta? Essa é a grande questão que ela nos traz. E eu achei muito interessante essa citação de Fernando Pessoa, quando ele nos disse: não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem acabei. Eu acho importante essa reflexão. Tá. É porque eu estou aqui toda centrada, né, e esquecendo que vocês estão acompanhando por lá. Eu achei interessante essa citação. Não é que nós tenhamos várias almas, mas a nossa alma já teve várias expressões de vida. E é essa representação de uma vida que continuamente está se renovando, é nesse lugar que a gente precisa colocar o morrer. Como mais uma experiência de renovação que a vida nos presenteia. E é presentear mesmo, tá, gente? Porque se a gente não morresse, demoraríamos a evoluir. Porque a gente vai cristalizando valores que é muito trabalhoso tirar de uma mente já envelhecida. A gente vai adquirindo em uma encarnação viciações, mau hábitos, né? Cristalização de determinados condicionamentos, que se a gente vivesse uma vida de 300 anos, a gente demoraria muito a evoluir. E aí Deus é muito bom, porque aí Ele dá, né, essa oportunidade para que a gente possa levar uma nova carga de renovação. Inclusive assumindo um novo corpo, para começar meio que zerado, uma atual encarnação. Podermos receber as impregnações dos novos valores da família, de uma nova educação, para ver se a gente sai do canto. Então, nessa compreensão, o que significaria morrer e reencarnar? Um upgrade que Deus dá para o nosso processo evolutivo. Dizendo assim, ó, vai, anda. É mais ou menos isso, é como se a gente deve parar. A gente morre, recebe esse impacto, recebe a oportunidade de uma nova reencarnação e diz assim, avante. Enxergar a vida nessa perspectiva não tem experiência mais consoladora. Porque a gente olha pela experiência da perda de entes queridos e diz, espero, desejo profundamente que agora estando numa condição de consciência mais ampliada, que consigas trabalhar mais, que consigas aprender mais, se ajudar e nos ajudar nesse processo de transformação. E aí eu vou dar só algumas provocações positivamente, na realidade, parafraseando um texto de Iris Sinotti, que está lá no livro Espelhos da Alma, muito mais para deixarmos aqui como uma provocação de qual vida, de que maneira nós estamos experienciando a nossa existência, de maneira mortificada ou de maneira vitalizante. E ela coloca, será que estamos executando a vida que planejamos? Eita, pergunta difícil de responder. Já nos imaginamos numa vida diferente dessa que estamos vivendo? Em nossos sonhos mais íntimos, nas fantasias mais autênticas, qual a vida que desenhamos? E aí eu digo que todas essas perguntas são feitas, devem ser feitas para a nossa alma. E aí, mesmo não tendo evidência ostensiva, quero dizer que tanto para o público encarnado como para o público desencarnado que está aqui, essa pergunta vale para os dois planos da vida. Que vida, de fato, é essa que nós estamos vivendo? Será que foi a que nós planejamos? Porque qual o desdobramento que a gente poderia ter a partir disso? A primeira coisa que a gente deveria se perguntar, será que as minhas reclamações são legítimas? Será que eu reclamar do meu corpo, da minha família, de onde eu nasci, das minhas perdas, são reclamações legítimas? Ou estão tudo muito organizadas e conectadas com o nosso planejamento existencial? Essa é uma pergunta profunda, que eu espero que todos nós levamos, né, como checklist para checagem de nossa alma. E eu vou finalizar com essa outra citação do Fernando Pessoa, que eu acho muito rica, quando ele nos diz:
Não sei sentir-me onde estou, por isso alheio vou lendo, como páginas o meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto, à margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu? Deus sabe porque o escreveu. Eu acho que essa simbologia dessa poesia é muito essa representação dessas perguntas inquietantes que nós precisamos fazer acerca de nós mesmos. Como está sendo escrito o livro dessa minha vida existencial? Como eu estou gravando as minhas experiências? Como um aprendiz desejoso de fato para querer progredir ou evoluir? Ou como uma menina mimada, reclamona, querendo, de certa forma, colocar-se na posição de ser vítima do mundo e das circunstâncias? E só para reforçar essa citação do Hollis, quando ele nos coloca, muitos de nós encaramos a vida como um romance. Passamos passivamente, de página em página, na certeza de que o autor nos contará tudo na última. E eu já vou dizendo que não existe um autor externo. O autor somos nós próprios, na nossa própria composição da nossa história. E espero muitíssimo que não tenhamos essa experiência ao nos desencarnar nessa nossa etapa existencial. Para que a gente diga assim, passei tantos anos, o que foi que eu fiz? Achando que vai ter uma revelação triunfal no final desse livro, isso é ilusão. Porque esse livro, quem escreve cada letra, cada palavra, cada frase e cada página, somos nós. E que estejamos com os olhos bem vivos para, de fato, nos perguntarmos se estamos vivendo a vida que planejamos. Vamos dar agora o intervalo.